bom nós estarmos juntos mais uma vez no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, e ter a sua companhia é o motivo desse programa. Senão eu faria o estudo bíblico sozinho, não é verdade? É por isso que tem o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, para que nós façamos juntos a nossa Lexio Divina, o nosso estudo orante da Palavra de Deus. E é importante que nós juntos experimentemos essa graça, porque Deus vai nos dando pistas, sinais, Deus vai movendo-se na nossa direção e mostrando aquilo que Ele quer de cada um de nós. Eu sei que Ele tem obra nova para fazer no nosso coração, e o alimento diário é fundamental para que essa obra se estabeleça. O alimentar-nos do pão da palavra, o pão nosso de cada dia. Vamos pedir o Espírito Santo que nos ilumine no nosso estudo de hoje. Nós estamos estudando o livro dos Juízes para que nós compreendamos tudo aquilo que Deus quer revelar e falar a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, é importante tê-la, o seu caderno de anotações. Anota aí o texto que nós iremos estudar hoje do livro dos Juízes. Juízes, capítulo 12, Juízes, capítulo 12, versículos de 8 a 15. Juízes, capítulo 12, versículos de 8 a 15. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. Depois dele, Abesã, de Belém, foi juiz de Israel. Teve 30 filhos, deu 30 filhas em casamento a gente de fora, e para os filhos mandou trazer 30 mulheres de fora. Foi juiz de Israel durante 7 anos. Ao morrer, Abesã foi sepultado em Belém. Depois, o Zabulonita Elon foi juiz de Israel durante 10 anos. Ao morrer, o Zabulonita Elon foi sepultado em Ailon, no país de Zabulon. Depois de Abdon, filho de Léu, de Feraton, foi juiz. Depois, Abdon, filho de Léu, de Faraton, foi juiz de Israel. Teve 40 filhos e 30 netos que montavam em 70 jumentos. Abdon foi juiz de Israel durante 8 anos. Ao morrer, Abdon, filho de Léu, de Faraton, foi sepultado em Faraton, na terra de Efraim, na montanha de Amaleque. Vamos lá acolher o que Deus quer falar conosco a partir desses 3 juízes, Abesã, Elon e Abidom. É importante a gente estar atento, porque os nomes, a história, muito pouco contada, mas nas entrelinhas, fala muito ao nosso coração. Vamos lá. Abesã, de Belém. O que significa o nome dele? Brilhante, resplandecente. Esse é o significado do nome de Abesã. Aqui está contido algo que Deus quer falar conosco. Então vamos perceber. Ele, segundo o texto, bem curto, né? Ele foi juiz de Israel, teve 30 filhos, deu 30 filhas em casamento a gente de fora, para os filhos mandou trazer 30 mulheres de fora, e foi juiz em Israel durante 7 anos. Aqui nós sabemos que não é possivelmente Belém de Judá, mas é Belém de Zebulon. Então, esse homem demonstra com o seu comportamento em relação aos seus filhos que ele é alguém que faz alianças tribais, não é? E também estratégias políticas, exatamente para ser um juiz de paz, um promotor de paz. Ele viveu como um líder diplomático, como alguém que sabia dialogar, que sabia ali, né, fazer as alianças para o bem do povo. Não simplesmente alianças que pudessem corromper os costumes e a verdadeira adoração ao Deus único e verdadeiro, mas alianças que pudessem trazer paz. Então, ele estava interessado nas alianças, na família e na estabilidade social. Então, a gente percebe nas lideranças que estão aí nos liderando, seja
em nível externo ou interno, dentro da questão da igreja, que há líderes que não são carismáticos, como é o caso de Débora, que nós já estudamos, como é o caso de Jefité, mas eles cumprem papéis estratégicos no plano de Deus. Portanto, não devem ser desconsiderados. Não tem aquele brilho carismático, aquela chamativa que muitos às vezes têm, mas eles têm um papel fundamental no plano de Deus. Por isso nós não podemos desconsiderar. Quem nós devemos desconsiderar são aqueles que quebram aliança com Deus, aqueles que desrespeitam os mandamentos de Deus, aqueles que promovem a cultura de morte, aqueles que estão contra a doutrina, a sã doutrina. Esses não servem para nós. Se for no nível externo, nós não devemos votar em quem não defende a vida desde a concepção até a morte natural. Nós não devemos votar em pessoas que promovem cultura de morte, violência. Não. Nós devemos sim votar naqueles que defendem aquilo que nós acreditamos, os valores que devem ser defendidos por nós. A família, né, composta por pai, mãe e filhos, a defesa da vida em todas as suas nuances. A esses nós devemos sim honrá-los. Depois, Elon de Zabulon, carvalho, um símbolo de solidez, de força. O carvalho tem essa simbologia, o símbolo de solidez e de força, né? Ele representa os santos que estão no escondimento, porque não se diz nada dele. Olha só o que vai dizer. O Zabulonita, Elon foi juiz de Israel durante 10 anos, então morreu Elon, o Zabulonita, e foi sepultado em Ailon, na terra de Zabulon. Ou seja, não fala nada dele. Então ele representa os santos anônimos, fiéis, silenciosos, que sustentam a igreja, sem muito brilho, sem muito aparecer, mas com a firmeza do carvalho, da fé, que não faz barulho, mas que resiste às tempestades e que não se dobra aos valores do mundo, que não se dobra ao paganismo, que não se dobra à idolatria, que não se dobra à cultura de morte, que não se dobra às ideologias nefastas, contrárias à palavra de Deus. Então, ele é esse símbolo daquele líder discreto. Tem lugar para todo mundo. No entanto, que sejam fiéis ao Senhor. Da mesma maneira, no nosso contexto eclesial. Agora vamos ver o Abdon, filho de Hilel. O que significa? Servo, adorador. O nome já diz tudo, não é verdade? Servo, adorador, né? Aqui, quando fala de Abdon, vai dizer que ele teve 40 filhos, 30 netos, que andavam montados em 70 jumentos. Abdon foi juiz em Israel durante 8 anos. Então morreu, né, foi sepultado em Faraton, na terra de Efraim, na montanha de Ameleque. O que quer dizer aqui? Ele possuía riqueza, autoridade social, e ele governa uma sociedade marcada pela estratificação social e pela busca da honra pública. Mas qual é a característica dele? O nome dele remete para a vocação de todo líder. Quando alguém assume um cargo de liderança, seja intra-eclésia, extra-eclésia, ele está assumindo um cargo de serviço. A liderança é serviço. Se a gente não tem consciência disso, a gente estraga tudo. A gente corrompe a liderança, a nossa liderança, porque a gente vai pensar em nós mesmos e não vai pensar no próximo. A gente vai fazer as coisas para a nossa promoção pessoal e não vai pensar no todo. Liderança é serviço. E aqui, outra característica de Abdon, adorador. Nós devemos ser adoradores do Deus verdadeiro. E eu quero ir encerrando o nosso estudo perguntando a mim e a você, que tipo de legado nós queremos deixar? Nós podemos nos perguntar diante desses 3 juízes aqui, que cada um tem a sua característica pessoal e deixa um legado. Que tipo de legado você quer deixar? Eu termino com esse questionamento. Agora, nós vamos colher aqui a mensagem de Deus para nós. O que Deus quer falar conosco? Devemos colher de cada um desses 3 juízes características que devem ser vividas e aplicadas
na nossa caminhada. Como Abissã, devemos ter a capacidade do diálogo e da diplomacia para promovermos sempre a paz. Como Elon, devemos ser fiéis, silenciosos, sustentando a igreja sem barulho, mas com firmeza de fé e doutrina. Como Abdon, devemos compreender que a autoridade é serviço e só aprenderemos a servir o próximo sendo adoradores, ou seja, diante de Jesus, o servo por excelência, aprenderemos a amar e servir o nosso próximo. Essa é a mensagem que nós escolhemos desses três juízes de Israel, que não tem muito o que se falar deles aqui na Bíblia, mas na leitura do comportamento, do nome de cada um deles, nós podemos colher tantos e belos frutos para a nossa caminhada de fé. Vamos rezar? Senhor, conceda a mim e aos meus irmãos a graça de perceber os sinais do Senhor na nossa vida e principalmente esse chamado que o Senhor nos faz a experimentar essa graça, de deixar com que o seu brilho seja visto através da nossa vida, das nossas escolhas, sendo cada um de nós capaz do diálogo, da reconciliação, das alianças positivas para gerar a paz. Faz com que na discrição, no silêncio, na vivência cotidiana, na sua presença e na firmeza da nossa fé, na firmeza na doutrina, nós sejamos testemunhas de um cristianismo vivo e transformador. Realiza no meu coração essa capacitação a partir do entendimento de que a autoridade é serviço e eu aprendo a servir adorando o Senhor na presença daquele que por primeiro veio servir a humanidade dando a sua própria vida. Conceda a mim e aos meus irmãos essa graça, esse aprendizado, esse treinamento que a sua palavra nos permite viver no dia de hoje. Amém. A palavra nos treina e hoje nós estamos sendo treinados nesses elementos importantes que esses três juízes trazem para a nossa vida. Se nós aplicarmos isso, nós seremos um grande sinal nessa geração e deixaremos um grande legado espiritual, um grande testemunho espiritual. Deus abençoe você e sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.